Você já parou para pensar que conhecemos mais sobre o espaço do que sobre o fundo do mar? Mais gente pisou na Lua do que chegou até as profundezas mais extremas dos mares. Quase 90% do oceano permanece inexplorado, criando um abismo entre a nossa compreensão e a realidade desse ambiente. E isso gera uma pergunta inevitável: o que se esconde nesse abismo? Todos os anos, cientistas registram milhares de novas espécies marinhas, criaturas que nunca tínhamos visto antes. Mas, se existe tanta vida desconhecida em águas rasas, imagina o que pode habitar os lugares onde a luz do sol jamais chegou. Diante da imensidão do mar e os recursos limitados que o ser humano tem para explorar e conhecer melhor esse abismo abissal, a humanidade tem seus próprios meios de tentar entender e dar uma explicação a isso tudo, seja com lendas, contos, escrituras e até folclores locais. E também descobertas científicas, fósseis e vestígios de criaturas que de fato dominaram os oceanos milhões de anos atrás. E entre esses gigantes que realmente existiram, que desperta tanto fascínio e medo no consenso geral, é o Megalodon. Esse tubarão pré-histórico, que viveu entre 15 e 3 milhões de anos atrás, podia atingir até 20 metros de comprimento. Imagina um ônibus escolar. Agora multiplica por 2. Esse era o tamanho do Megalodon. Era o predador supremo dos oceanos, capaz de devorar baleias com enorme facilidade. Em vídeos e documentários de tubarões brancos, você vê o que a sua mordida pode fazer com suas presas. Agora imagine seus dentes 3 vezes maiores, alcançando até 20 centímetros de comprimento. Na época, ele era um dos reis absoluto dos mares. E se, por um acaso improvável, esse tubarão ainda existisse escondido em algum lugar? A ciência diz que as chances são mínimas, porque um predador desse porte precisaria de alimento em quantidade absurda. Mas o oceano é vasto demais, e algo desse tamanho poderia talvez passar despercebido em regiões abissais não catalogadas, se adaptando ao ambiente, mudando hábitos e presas para sobreviver até hoje. Afinal, improvável não significa impossível. Se tem um monstro marinho que mexe com a imaginação até hoje, é o Kraken. Segundo a mitologia nórdica, ele era descrito como um polvo ou uma lula colossal, capaz de esmagar navios inteiros com seus tentáculos. Relatos medievais descrevem tentáculos surgindo das águas e puxando embarcações para o fundo, deixando apenas destroços e alguns corpos boiando na superfície. Eventualmente, o Kraken é retratado em várias obras, filmes, jogos, livros, e essa presença constante na mídia mostra o quanto o Kraken se tornou um símbolo universal de medo do mar. E talvez uma das inspirações para a lenda do Kraken seja a lula colossal, que pode chegar de 10 a 15 metros e vive em águas geladas da Antártica. Nada mais que o maior invertebrado do mundo. Pouco se sabe sobre essa criatura, porém estima-se que seu tamanho é esse, por ser encontrados eventualmente cachalotes marcadas por esse animal. A lula colossal é a prova de que criaturas gigantescas realmente existem. Porém, não dá para afirmar que ela é de fato o Kraken das lendas antigas. Afinal, esses contos vieram do norte, e a lula habita os mares do sul. Será que eles falavam da mesma criatura em versões diferentes, ou ainda não encontraram de fato o Kraken? E se tem uma criatura terrível, que todo mundo evita, claramente é você que não deixou o like. Esse simples gesto me ajuda demais. E se quiser ajudar mais ainda, basta se inscrever no canal. Eu prometo recompensar você muito bem com vídeos incríveis. Saindo um pouco da mitologia e indo para a literatura, é impossível não citar Moby Dick. Herman Melville descreveu uma baleia gigantesca, cruel e quase demoníaca que perseguia marinheiros sem descanso. Embora seja uma criação literária, a história foi inspirada em eventos reais, como o naufrágio do navio baleeiro Essex,
em 1819, perto das Ilhas Galápagos, que teria sido atacado por uma cachalote albina, que teria nada menos que 26 metros de comprimento, a maior cachalote registrada até hoje. A história da tripulação, particularmente as dos capitães George Pollard e Owen Chase, foram contadas e registradas, servindo de base narrativa para o autor. Agora imagina encontrar uma baleia albina de 26 metros, feroz e disposta a afundar navios. É verdade que cachalotes não caçam pessoas, mas só o fato de existirem relatos de ataques defensivos já alimenta o imaginário. É como se Moby Dick fosse a versão realista de um monstro marinho. O que dizer de criaturas que ultrapassam a linha da ficção e mergulham no terreno do mito e da fé? Nas tradições mais antigas, o Leviatã é descrito como a força primordial do oceano, uma criatura implacável, criada por Deus para representar o poder absoluto e o terror dos mares. Na Bíblia, precisamente no livro de Jó, o Leviatã é descrito como uma criatura indomável, que cospe fogo, envolve-se em fumaça e possui uma couraça impenetrável. Muitos teólogos interpretam o Leviatã como uma representação direta do mal, uma besta ligada ao inferno e aos pecados da humanidade. Curiosamente, o conceito de um monstro marinho não se limita às páginas da Bíblia. No Antigo Oriente Médio, encontramos relatos semelhantes, como a Tiamat, a deusa dragão babilônica, que representava o caos primitivo antes da criação. Lotan, serpente marinha derrotada pelo deus Baal, na mitologia ugarítica. E uma das mais famosas, Jormungandr, a colossal serpente nórdica que circunda o mundo e aguarda o Ragnarok para travar sua batalha final contra os deuses. Histórias diferentes, mas todos guardam o mesmo núcleo sombrio. É como se, em cada cultura, a humanidade tivesse sentido o mesmo medo ancestral diante do oceano e o transformado em lenda. E isso nos leva a uma pergunta inquietante. Se o Leviatã fosse apenas invenção, por que tantas civilizações separadas por tempo e distância criariam criaturas tão parecidas? Do outro lado do mundo, o Japão também tem seus monstros marinhos, e eles são igualmente bizarros. E um deles é o Umibozo, um yokai gigantesco de aparência humanoide. As lendas diziam que ele parecia em noites nubladas, quando o mar estava calmo, para em seguida amaldiçoar os navios e com suas mãos arrastá-lo para o fundo. Marinheiros antigos diziam que se você visse olhos enquanto navegava, você já estava condenado a desaparecer para sempre na imensidão do mar. Outro mito que assombra o imaginário japonês é o do Ningen, descrito como uma criatura humanoide com até 30 metros de comprimento, muito semelhante ao Umibozo, porém com a pele branca. E segundo uma postagem no fórum japonês de 2007, ele teria sido visto por marinheiros. E tem uma suposta foto dele no Google Earth, através dessas coordenadas que, se você pesquisar hoje, não vai mais encontrar. Alguns acreditam que se trata apenas de gelo com formas estranhas ou um iceberg. E isso continua sendo uma incógnita até hoje. Nos anos 90, vários microfones em diversas regiões no Pacífico captaram um som gigantesco, apelidado de The Blub. A explicação oficial é que se tratava de gelo se partindo, ou um iceberg. Mas o detalhe é que o som tinha um padrão semelhante ao de um animal, só que nenhum animal conhecido poderia produzir algo tão forte. Isso deu origem à lenda de uma criatura colossal, com centenas de metros de comprimento, escondida nas profundezas. E pela frequência captada por vários lugares de distâncias diferentes, seria um monstro tão grande que um submarino pareceria um brinquedo ao lado dele. Após anos de investigação, cientistas determinaram em 2025 que o som foi causado por um terremoto de gelo, ou o estalo e a quebra de um grande iceberg. Eu tenho as minhas dúvidas. E se a gente abrir o vídeo falando de criaturas reais, como o Megalodon, contos e lendas como o Kraken e o Leviatã, eu tenho que deixar uma menção honrosa pro Reaper.
Se você quer ter uma experiência totalmente imersiva no abismo abissal e não morre de talassofobia, você precisa jogar Subnáutica. Mas não é porque você não tem talassofobia que depois de dar de cara com esse bicho, você não vai desenvolver. Imagine que você tá de boa, fazendo uma exploração no fundo do mar com seu submarino. E do nada isso acontece com você. E o pior é que ele nem é a maior criatura do jogo, pois existe um fóssil no fundo do mar que só a cabeça dele já é maior que o Reaper. E pra te deixar mais traumatizado, fizeram um mod desse animal no jogo, o Gargantua Leviathan, que tem nada mais que 5.000 metros de comprimento. É impossível imaginar um animal com esse diâmetro vivendo nos mares. Se o Blub já foi ouvido a milhares de quilômetros de distância, imagina o que um ser colossal desse faria só por nadar no mar. O oceano é um lugar onde a realidade e a imaginação se encontram. Entre fósseis como o Megalodon, lendas como o Kraken, escrituras antigas que falam do Leviatã e espíritos marinhos japoneses, somos constantemente lembrados de uma verdade simples. O mar é imenso demais para não guardar segredos. E é justamente o desconhecido que o torna tão assustador e fascinante. Porque, na verdade, não temos medo do que sabemos, mas daquilo que ainda não conseguimos compreender.